Olá. Quando a gente pensa em leis, sabe? Ou naquelas decisões políticas grandes, o que será que pesa mais, hein? É a intenção por trás? Uma tradição antiga? Ou, será que o foco deveria ser mais um resultado prático? No impacto que a lei tem na vida das pessoas mesmo? É uma ótima pergunta para começar. E essa última parte que você falou, sobre os resultados, é justamente o ponto central do que a gente vai explorar hoje, o utilitarismo. Utilitarismo, um nome que a gente ouve bastante, né? Especialmente ligado à filosofia e ao direito. Exatamente. É uma corrente filosófica que teve, e olha, ainda tem, um impacto enorme na forma como a gente pensa o direito. E a gente separou um material bem interessante para essa conversa, né? Artigos, uns trechos de livros. Sim, um material bem rico que ajuda a gente a entender essa ideia. Legal. Então, acho que nossa missão aqui é meio que desembrulhar isso, né? Entender o que é utilitarismo, quem foram os pensadores-chave, Isso, os fundadores. ver como ele mexe com a ideia de criar leis, de punir alguém e, claro, olhar para as críticas também, para as polêmicas. A ideia é sair daqui com mais clareza, sabe? Com certeza. E para começar, o utilitarismo faz parte de um grupo maior de teorias éticas, as chamadas Consequencialistas. consequencialistas. O nome já diz tudo, né? Foco nas consequências. Perfeito. O que importa para dizer se uma ação ou uma lei é moralmente correta são as consequências dela. Não a intenção, não uma regra divina, nada disso. A pergunta é: qual o resultado que isso gera no mundo? Entendi. E o coração do utilitarismo é o tal do princípio da utilidade, às vezes chamado também de princípio da maior felicidade. Maior felicidade. Para quem? Para a maioria. A ideia central é até que simples de falar. A escolha certa, a lei justa, é aquela que tende a produzir a maior quantidade de felicidade possível para o maior número de pessoas envolvidas e, ao mesmo tempo, o mínimo de sofrimento. Maior felicidade, menor sofrimento para o maior número. Exato. Quando a gente traz isso para o direito, significa avaliar leis, decisões de juízes, tudo com base nesse impacto, no bem-estar geral da sociedade. Aumentou a felicidade geral? Diminuiu o sofrimento? Então, está no caminho certo, segundo essa visão. Tá, entendi. A base, consequências, felicidade geral. Mas quem foram os arquitetos dessa ideia? O nome que sempre vem primeiro é Jeremy Bentham, né? Ele tinha uma visão bem direta das coisas, parece. Sem dúvida. Bentham é o ponto de partida clássico. Ele viveu ali entre os séculos 18 e 19 e tinha uma visão, digamos, bem pé no chão da natureza humana. Como assim? Para ele, nós somos governados por dois mestres, bem simples: a dor e o prazer. Tudo que a gente faz, segundo Bentham, é buscando prazer e fugindo da dor. Fim. Direto mesmo. E isso levou ele a pensar o quê sobre o direito? Levou ele a consequências bem radicais para a época. Ele simplesmente descartou ideias como direito natural ou direitos inalienáveis, sabe? Aquelas ideias que vinham forte do iluminismo. Ah, tipo direitos que a gente nasce com eles? Isso. Para Bentham, isso era disparate sobre pernas de pau. Uma ficção. Direitos para ele são criados pela lei. Ponto. E a lei é uma ferramenta humana, uma decisão do legislador. Isso está ligado ao que a gente chama de positivismo jurídico, né? Direito é o que está posto, criado pela autoridade. Ok, então se a lei é só uma ferramenta criada por humanos e não vem de algo maior, como a gente disse se ela é boa ou ruim? Qual a justificativa? A utilidade social. Só isso. A lei é boa se ela serve para aumentar a felicidade geral e diminuir o sofrimento. Simples assim para ele. E ele levou isso tão a sério que propôs uma coisa chamada cálculo hedonista, Cálculo hedoniza, parece. matemático. E a ideia era quase essa. Tentar medir a quantidade de prazer ou dor que uma lei ou uma ação ia produzir. Como assim? Medir prazer? Ele listou critérios: intensidade do prazer ou dor, duração, certeza que vai acontecer, proximidade no tempo, até a fecundidade, tipo a chance de gerar mais prazer depois, e a pureza,
a chance de não vir dor junto. Nossa. O legislador ideal para Bentham faria essa conta para a comunidade toda e escolheria a lei com o melhor saldo de felicidade. Peraí, calcular a felicidade, isso soa muito complicado. E imagino que deu o que falar na época, né? Não foi daí que veio aquela crítica de ser uma filosofia para porcos? Exatamente. Essa crítica foi pesada. Se todo prazer vale igual, o prazer de, sei lá, comer muito não seria diferente do prazer de ler um livro, né? E aí entra o John Stuart Mill. Ah, o Mill. Ele veio depois, né? Discípulo do Bentham. Isso, foi discípulo, mas ele deu uma refinada importante na teoria justamente para responder essa crítica. Mill concordava com o princípio da maior felicidade, mas discordava que todo prazer fosse igual em qualidade. Qualidade, como assim? Mill disse que existem prazeres inferiores, mais ligados ao corpo, aos sentidos, e prazeres superiores, ligados ao intelecto, à imaginação, aos sentimentos morais, sociais. Ah, entendi. Uma hierarquia de prazeres. Exato. E para Mill, os superiores são intrinsecamente mais valiosos. Ele tem aquela frase famosa, né? É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Forte essa frase. Quer dizer, quem conhece os dois tipos prefere os mais elevados mesmo que tragam algum perrengue junto. Essa era a ideia dele. Quem experimentou ambos, argumentava Mill, sempre prefere os superiores. Faz sentido. Mas o Mill também é super conhecido pela defesa da liberdade individual, né? No livro sobre a liberdade. Como que isso se encaixa numa teoria que parece focar tanto no coletivo, na felicidade geral? Não dá um curto-circuito aí? Parece que sim, mas Mill conecta as duas coisas de um jeito bem interessante, e ainda dentro da lógica utilitarista. Lá no Sobre a Liberdade, ele defende o famoso princípio do dano. Princípio do dano. O que diz esse princípio? Basicamente que a sociedade e o Estado só pode interferir na liberdade de alguém contra a vontade dessa pessoa para prevenir dano a outros. Se a ação da pessoa só prejudica ela mesma ou não afeta ninguém diretamente, a liberdade deveria ser total. Entendi. Só pode limitar minha liberdade se for para proteger outra pessoa. Exato. E a justificativa para isso não é um direito natural à liberdade, como outros diriam. A justificativa é utilitarista. Como assim? Mill argumentava que essa liberdade toda de pensar, de se expressar, de tentar jeitos diferentes de viver, é essencial para o progresso humano, para a gente descobrir a verdade, para desenvolver nossas capacidades. A longo prazo, uma sociedade livre assim seria mais dinâmica, mais inteligente e, no fim das contas, mais feliz no geral. Ah, então proteger a liberdade individual é útil para a felicidade de todo mundo no longo prazo. Exatamente. Não é um obstáculo para a utilidade, é o melhor caminho para chegar nela. Isso muda bastante a perspectiva. A liberdade vira um meio, não um fim em si. Legal. Então, pensando na prática, como essa mentalidade utilitarista, seja a do Bentham mais direta ou a do Mill mais sofisticada, muda o jeito de fazer leis? Qual a pergunta que o legislador tem que fazer? A pergunta muda completamente. Em vez de essa lei respeita a tradição, ou isso aqui é um direito natural, o legislador utilitarista pergunta: quais vão ser as consequências concretas dessa lei para a felicidade e para o sofrimento de todo mundo que vai ser afetado? O foco vai todo para os efeitos práticos, para os resultados que a gente pode ver e, se possível, medir. Vira quase uma engenharia social, então, baseada em dados, em resultados. É uma boa forma de colocar. Pensa nas políticas de saúde pública, por exemplo. Campanhas de vacinação, proibir fumar em lugar fechado. Muitas vezes a justificativa é essa: olha, tem um incômodo para alguns, uma restriçãozinha na liberdade, mas os estudos mostram que o benefício para a saúde de todo mundo, menos doença, mais gente vivendo mais tempo, supera muito o custo. O bem-estar geral aumenta. Entendi. E isso vale para economia, meio ambiente. Sim, para muita coisa. Regulação econômica, lei ambiental, até planejamento urbano. Essa lógica de pesar custos e benefícios para a sociedade como um todo está super presente. Faz sentido para essas áreas. Mas e no direito penal? Lidar com crime, com punição. Aí parece que a coisa fica mais delicada para uma filosofia que busca felicidade, né?
Afinal, punir é causar sofrimento de propósito. Exatamente. E é aí que o utilitarismo bate de frente com outras visões, principalmente a visão retributivista. Retributivista. O que é isso? É aquela ideia do olho por olho, dente por dente. A punição como um fim em si mesma. Um pagamento justo pelo mal que foi feito. Quase uma vingança para restaurar um equilíbrio moral, sabe? Ah, sim. A punição pelo crime que aconteceu no passado. Isso. O utilitarista rejeita isso de cara. Para ele, a punição em si é um mal, porque causa dor, causa sofrimento. Então ela só se justifica se for um mal necessário para evitar um mal ainda maior no futuro. A justificativa da pena não olha para o passado, para o crime, olha para o futuro, para as consequências boas que ela pode trazer. E que consequências boas seriam essas que justificariam o mal de punir alguém? Basicamente, 3 objetivos, todos pensando em prevenir crimes futuros e proteger a sociedade. Certo. Quais são? Primeiro, e talvez o principal, dissuasão ou prevenção. A ideia é desencorajar Desencorajar quem? tanto o próprio infrator de cometer mais crimes, isso é prevenção especial, quanto as outras pessoas na sociedade, mostrando que o crime não compensa, a prevenção geral. Ok, dissuasão. Que mais? Segundo, reabilitação ou reforma. Tentar reformar o criminoso, com educação, tratamento, para que ele possa voltar para a sociedade sem ser um perigo. Uhum. E o terceiro? Incapacitação ou segregação, para aqueles casos de indivíduos muito perigosos, que não se consegue dissuadir ou reabilitar, a punição, tipo a prisão, serve para proteger a sociedade, tirando eles de circulação, impedindo fisicamente que cometam novos crimes contra o público. Entendi. Dissuasão, reabilitação, incapacitação. Tudo focado em evitar danos futuros. Exato. E a lógica é sempre a do cálculo. A pena só vale a pena se o sofrimento que ela causa for menor do que o sofrimento que ela evita ao prevenir crimes futuros. Isso significa, por exemplo, que a pena não deve ser mais dura do que o necessário para atingir esses objetivos. Uma pena exagerada seria um sofrimento inútil, diminuiria a felicidade geral, seria injustificada. Essa visão da punição focada só no futuro é bem diferente mesmo. Mas apesar de toda essa influência, o utilitarismo não passou batido nas críticas, né? Lendo o material, fica claro que tem umas objeções bem pesadas, principalmente quando a gente pensa nos direitos de cada um. Aí a coisa parece que pega fogo. Pega mesmo. As críticas são muitas e algumas são bem fortes. A mais famosa e talvez a que mais incomoda a gente intuitivamente é a da tirania da maioria. Tirania da maioria? O que seria isso? Essa crítica ataca bem no coração do princípio da utilidade. Se o que importa é a soma total de felicidade na sociedade ou a média. O que impede que a felicidade da maioria seja aumentada às custas do sofrimento terrível de uma minoria. Ou de uma pessoa só. Complicado. O exemplo clássico que sempre aparece é bem perturbador. Imagina uma cidadezinha onde a maioria das pessoas tem um preconceito enorme contra um grupo pequeno. Só a presença desse grupo já deixa a maioria infeliz. Nossa. Um cálculo utilitarista frio teórico poderia justificar discriminar essa minoria, expulsar, segregar, se isso aumentasse muito a felicidade da maioria, mesmo causando um sofrimento brutal para a minoria. Entende o perigo? Entendo perfeitamente. É assustador. E tem aquele outro exemplo também, né? Do inocente. Sim, o do bode expiatório. Imagina um crime horrível que chocou todo mundo. A polícia prende um suspeito, mas sabe que ele é inocente. Só que a multidão tá furiosa, quer vingança. Se condenar esse inocente for o único jeito de acalmar o povo e evitar um linchamento, um motim que mataria muito mais gente, o que um utilitarista puro faria? Pela lógica do cálculo, Ele poderia justificar sacrificar o inocente para salvar mais vidas. é isso. A consequência, salvar muitas vidas, parece maximizar a felicidade geral naquele cenário específico. É uma conclusão difícil de engolir, né? Mostra como focar só nas consequências pode levar a resultados que parecem profundamente injustos. Totalmente.
Levanta aquela questão. A justiça pode ser só uma conta de mais e menos felicidade? Exato. E isso nos leva a outra crítica forte. A própria ideia do cálculo hedonista do Bentham, ou mesmo um cálculo mais geral de consequências. Será que dá mesmo para prever todas as consequências importantes de uma lei, de uma política pública? Parece impossível, né? É muito difícil. As consequências se espalham no tempo, afetam gente diferente de jeito diferente, muita coisa é imprevisível, e mesmo que a gente previsse tudo, como comparar a felicidade de uma pessoa com a de outra? Ou o sofrimento de ficar doente com o de perder a liberdade? Essa exigência de um cálculo preciso parece irreal na maioria das vezes. Além dessa questão da tirania da maioria e da dificuldade do cálculo, tem outras filosofias que batem de frente com o utilitarismo, né? Que dizem que não é só consequência que importa. Sim, principalmente a linha deontológica, que a gente associa muito ao filósofo alemão Immanuel Kant. Kant, o que ele dizia? Para Kant, a moralidade não tem nada a ver com as consequências, tem a ver com o dever, com a intenção por trás da ação. Existem princípios morais absolutos, os imperativos categóricos, que a gente tem que seguir sempre, não importa o resultado. Tipo, Por exemplo, Kant diria que mentir é sempre errado, mesmo para salvar a vida de alguém. Matar um inocente é sempre errado, mesmo para evitar um mal maior. Por quê? Porque essas ações violam um princípio básico. Tratar as pessoas, incluindo nós mesmos, sempre como um fim em si e nunca só como um meio para conseguir outra coisa. Mesmo que essa outra coisa seja felicidade geral. então para Kant, a dignidade humana não tem preço, não entra em cálculo. Exatamente. É uma barreira. Algo que não pode ser sacrificado pela utilidade. É um contraste muito forte com o utilitarismo. E essa preocupação com direitos, com justiça, além da utilidade, parece que foi retomada mais recentemente, né? Importantíssimo, uma teoria da justiça. Rawls. O que ele argumentava contra o utilitarismo? Rawls dizia que o grande problema do utilitarismo é que ele não leva a sério a distinção entre as pessoas. Ao focar na soma total da felicidade, ele trata a sociedade como se fosse uma pessoa só, onde o sofrimento de uma parte pode ser compensado pelo prazer de outra. E qual a alternativa dele? Ele propôs a justiça como equidade. Imagina uma situação inicial, a posição original, onde a gente escolheria os princípios de justiça para a sociedade sem saber quem a gente seria nela. Rico, pobre, de qual grupo, com quais talentos, um véu de ignorância. Interessante esse experimento mental. Rawls acha que nessa situação a gente escolheria dois princípios. Primeiro, garantir as liberdades básicas iguais para todo mundo, expressão, consciência, essas coisas. Segundo, aceitar desigualdades sociais e econômicas só se elas beneficiarem ao máximo os que estão em pior situação na sociedade. É o princípio da diferença. E esses princípios? Teriam prioridade sobre buscar a maior felicidade geral. Ou seja, para o Rawls, os direitos básicos e a proteção dos menos favorecidos não podem ser sacrificados nem para aumentar o bem-estar da maioria. Ufa! Que viagem, hein? A gente começou com aquela ideia que parecia simples, né? Maximizar a felicidade para o maior número, lá com o Bentham e o cálculo dele. Aí veio o Mill, sofisticou a coisa com os prazeres superiores, defendeu a liberdade como algo útil. Isso. Vimos como isso mexe com o jeito de pensar as leis, a punição focada na prevenção. Mas aí a gente entrou fundo nas críticas, né? O risco da tirania da maioria, que dá um frio na espinha. Com certeza. A dificuldade quase impossível de fazer o tal cálculo na prática. E os argumentos fortes do Kant e do Rawls, colocando a dignidade, o dever, a justiça como equidade, num lugar onde o cálculo não chega. Exato. Fica muito clara essa tensão, né? De um lado, essa vontade de fazer o que é melhor para a maioria, que parece tão prática, tão lógica. Do outro, a necessidade de proteger cada pessoa, cada minoria, com direitos que não podem ser só calculados e descartados. É um dilema pesado. Pesado e permanente. E o curioso é que, mesmo com todas essas críticas fortíssimas, a lógica utilitarista não sumiu. De jeito nenhum. Ela continua muito presente. A gente vê isso direto nos debates sobre políticas públicas, na economia, com análise de custo-benefício. Na saúde pública, como você falou. Na saúde, na segurança, na legislação penal.
Pensar nas consequências é, muitas vezes, fundamental para tomar decisões racionais em sociedade. Não dá para ignorar. Verdade. O grande desafio que continua aí, tanto na filosofia quanto na política, no direito, é achar o equilíbrio. Como a gente busca o bem-estar geral, que é legítimo, sem atropelar os direitos fundamentais e a dignidade de cada um. Como pesar as consequências sem que as pessoas virem só números numa planilha. Como garantir que buscar a felicidade da maioria não vire desculpa para a injustiça com quem é mais vulnerável. Olha, não tem resposta fácil para isso. Não mesmo. E isso deixa a gente com uma boa reflexão para levar, né? Pensando no nosso dia a dia, aqui e agora, até que ponto as nossas leis, as políticas que afetam a gente, refletem ou deveriam refletir esse cálculo utilitarista. Onde que a gente, na prática, traça a linha para proteger o indivíduo, as minorias, quando tal bem maior parece pedir um sacrifício? É uma pergunta que fica no ar, né? E super importante para a gente pensar como quer viver junto.